Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Smart PG. Tô um pouquinho atrasado aqui, eu fiquei essa semana meio sumido, mas esse compromisso eu firmei com vocês, então não vou deixar de fazer. Vamos falar sobre o 6º episódio de Janvi e eu vou trazer aqui os aspectos do que aconteceu no episódio e tal, e depois no final eu dou minha opinião sobre o que eu achei do episódio em si, beleza? Vamos pro vídeo, mas antes disso faz aquelas paradas tudo que vocês já sabem, curte, comenta, compartilha, essas coisas chatas aí de sempre que a gente fala, mas é importante aqui pro canal, beleza? Vamos pro vídeo. Bom, e o episódio ele começa ali com a Kate devolvendo a memória pra todos eles, porque depois do episódio passado ela contou e disse que realmente era ela que tava tirando a memória da galera por causa da Amandos da Indira Sherry. Aí ela devolve as memórias e tudo mais, e quando a Kate usa demais os seus poderes, ela acaba entrando em síncope, né? Ela desmaia e tem convulsões, essas coisas todas. E acaba que em determinado momento ela conseguiu prender todo mundo na sua própria memória. Não sei como, não ficou muito claro assim como isso aconteceu, mas a gente vê que todos desmaiam também, todos estão presos dentro da memória dela. E aí o episódio corre todo em cima disso, sabe? O episódio todo em si é pautado nessa história da galera, sabe? Tendo memórias não só dela, mas como memórias de cada um. A Marie teve memória dela, Jordan, Andre, todo mundo teve as suas memórias ali. Basicamente foi uma jornada de enfrentamento de todos para no final tentar salvar a Kate para que todos saíssem vivos dali. Eu vou explicar melhor isso porque antes disso teve a aparição do Soldier Boy. E assim, quem viu a premiere desse episódio antes tava confuso ali de, o que vai acontecer? Porque a gente viu que tanto o Soldier Boy quanto o Luke, né, que é o Golden Boy, que se suicidou lá no primeiro episódio, os dois aparecem nesse episódio. Quem viu The Boys sabe que o Soldier Boy tá preso lá com a CIA e o Luke tá morto. Então ninguém tava entendendo como é que esses dois vão aparecer. E agora a gente já sabe o que aconteceu na verdade. Tudo isso era parte da memória da galera que tava ali. O Soldier Boy, mais especificamente, era uma memória da Kate, porque a Kate era muito fã dele. E enfim, ele aparece ali, é uma aparição bem ruinzinha mesmo, sabe? Fala bastante besteira, algumas coisas assim. Depois eu vou falar um pouquinho melhor no final quando eu der a minha opinião, mas a única parte importante ali é que ele explica que todo mundo tem que correr atrás da Kate, encontrar ela e ajudar ela a acordar, porque se ela não acordar, todo mundo vai morrer junto com ela. Então assim, foi a única parte que prestou da aparição dele. E aí a galera vai atrás e aparece, sabe, diversos flashbacks, não flashbacks, aparecem memórias de cada um. Então a Marie, ela tem a memória de quando ela matou os pais, na primeira vez que ela recebeu os poderes. E aí ela conversando com a irmã dela, que sente muito por isso, porque a irmã acha ela assassina dos pais dela, enfim, tem toda essa situação bem complicada. O Jordan tem a questão de como virou o queridinho ali do Briggs, né? Que foi no momento ali que o Luke tava tendo um acesso de fúria e Jordan foi lá e apagou ele e tal, e aí o Briggs falou que ia proteger, que ia fazer com que ele fosse lá o ajudante dele, que a gente conhece lá no começo com o Jordan sempre ao lado do Briggs. A gente tem a memória do Andrew, que vendo o Golden Boy, né, o Luke, e aí tendo uma conversa ali, o Luke jogando na cara dele, que sabia que ele tava ali junto com a namorada dele, que ele era o melhor amigo dele, tava traindo ele, que ele se sentia muito chateado com tudo isso. Então, no final todo mundo tem as suas memórias. A gente vê as memórias da Kate também, como aconteceu quando ela era mais nova, que ela, sabe, mandou o irmão dela sair andando para sempre, nunca mais voltar, e naquele momento foi a primeira vez que ela demonstrou o poder dela, e isso realmente aconteceu. O irmão dela saiu aí pelo mundo, a gente não sabe o paradeiro dele, se ele morreu, se ele continua andando, como é que tá essa situação, mas a gente viu que a mãe culpa muito a Kate por isso, então ela tem esse conflito interno, porque realmente ela não tem proximidade nenhuma com a mãe. E a gente vê que a Indira foi a pessoa que foi lá buscar ela, seduziu ela com todas as palavras dela, falando que ia ajudar e que precisava dela. E a gente vê ali também memórias dela sempre apagando o Luke e o Sam quando eles estavam fazendo os experimentos. Então assim, a gente teve meio que uma viagem toda pela cabeça, pela memória da Kate principalmente, meio que finalizando um pouco esse arco todo dela para demonstrar pra gente que ela não é a verdadeira vilã. Eu acho que no final do episódio ficou muito claro que ela nunca foi a verdadeira vilã. Na verdade, a Indira, ela se aproveitou ali da situação da Kate e todos os problemas dela para tornar ela uma aliada e sempre, sabe, seduzindo ela, fingindo que
era pra ajudar os amigos, sendo que, na verdade, ela só realmente estava usufruindo dos poderes da Kate. E aí, com tudo isso, tava rolando uma outra trama também, que tinha um arco ali rolando, que era do Dr. Cardoça com a Indira Sherry, que eles estavam concluindo ali o experimento deles de realmente criar um vírus que pudesse afetar e tirar os poderes dos supers. Então o Dr. Cardoça, ele conseguiu reproduzir esse vírus, mostrou pra Indira, mostrou lá numa cobaia, uma adolescente lá, que ela não tinha mais os poderes. E aí a gente vê mais facetas da Indira se mostrando como a verdadeira vilã da série, quando ela pede pro Dr. Cardoso aumentar a dosagem, porque ela quer ver até onde ela pode levar isso, até onde ela pode fazer com que esses supers fiquem mal. Ela queria que esse experimento fosse até o final. E aí a gente vê lá no final do episódio que o Dr. Cardoso conseguiu fazer e acabou matando uma super. Então a dosagem do vírus foi tão alta que matou a super que estava lá. E aí a gente termina o episódio com a Indira mostrando que ela quer aquilo ali, ela vai usar aquilo ali pra tentar matar os supers. Eu não sei como é que vai acontecer isso, eu não sei se a gente vai ter alguns flashbacks sobre a história da própria Indira, sobre por que ela virou a diretora de Godolphin. A gente sabe que foi pela morte do Briggs, mas o que levou ela a estar ali antes? Por que ela quer tanto esse vírus e quer tanto, sabe? Porque esse vírus mata ou tira os poderes dos supers. Então, já que ela trabalha com supers, sabe, qual é a motivação dela com tudo isso? A gente sabe que esse experimento todo da floresta é um experimento pro próprio Stan Edgar, que é o diretor da VOT, que é a empresa que tem lá em The Boys, que é a empresa que comanda os supers. A gente sabe que isso tudo fazia parte já de um experimento deles, que o Stan Edgar estava ali atrás porque ele quer ter o controle dos supers, né? Então isso é fundamental para ele tomar o poder de volta da VOT e conseguir controlar essa empresa de novo, controlando os supers através desse vírus. Mas pelo que terminou o episódio com a Indira falando que queria que aquele vírus fosse replicado e não queria que isso fosse levado para a VOT, né? Ela não queria que ele soubesse que o experimento está concluído. Então eu acredito que tem alguma coisa por trás, talvez ela tenha algum passado com supers e quer usar aquilo ali para matar algum super específico. A gente sabe que The Boys ele é muito pautado em vinganças, né? Então esse universo todo é muito pautado nisso, principalmente por causa dos supers e das merdas que eles fazem, sabe, ao longo da vida deles e matando pessoas inocentes o tempo todo. Então pode sim ser um caso com a Indira também, a gente só vai saber mais pra frente. A gente sabe que tá terminando a série, então podemos esperar aí conclusões desses arcos. O arco da Kate, como eu falei, já foi concluído, eles conseguiram ali de alguma forma salvar ela, saíram daquela situação, saíram da mente dela e voltaram. Mas a gente vê que assim, a galera não perdoa ela, o Andrew principalmente não perdoa ela, porque ele realmente gosta muito dela, mas ele não tá disposto a perdoar com tudo que aconteceu. A gente vê ali coisas também do Jordan, que ele também se sente muito mal por não ter ajudado o Luke quando ele precisava e só pensou nele mesmo, em como crescer dentro da Godolphin para tentar se tornar o número 1 da faculdade e ir para os 7. Então assim, a gente vê que todos eles têm arrependimentos e isso foi mostrado para todos. Então talvez com isso eles consigam se fortalecer um pouco ali na amizade e agora tentar combater o mal maior que é a Indira, e eles já sabem disso. Então, no próximo episódio a gente já tem a premiere mostrando que a própria Victoria Newman vai aparecer. Eu acho que ela conversa com a Marie em um determinado momento. Quem não sabe, a Victoria Newman tá lá em The Boys. Vai se tornar aí a vice-presidente, pelo menos está se candidatando a se tornar vice-presidente lá dos Estados Unidos. Mas ela também é uma super e ela tem a sua ligação ali com o Homelander. Então, assim, a gente pode esperar que a trama vai se encaixando. E agora, dando a minha opinião sobre o que eu achei do episódio, com todo respeito, eu achei um episódio bem fraco, bem ruim. Teve muita cena ali que não precisava. Por exemplo, a relação ali do Sam com a Emma, sabe? Em um momento eles têm uma relação sexual lá e eu acho que forçaram muito ali, ficaram muito tempo forçando ali, tipo, sabe? Tipo, não acrescentou em nada na trama. Eles podiam só demonstrar, ó, tiveram um caso aqui, beleza, acabou, a gente já vai entender. Mas não, eles focaram bastante naquilo ali, ficaram mostrando a cena ali. E aí depois
todo esse arco da Kate, gente, eu achei muito arrastado, sabe? Tipo, sem necessidade. Tipo, foi um episódio que não avançou em nada a trama, porque a gente terminou outro episódio com o Dr. Cardoso falando que ele tá por um triz de terminar o vírus. E aí nesse episódio ele já terminou o vírus, sendo que assim, foi um acontecimento logo depois, porque a gente vê que o episódio termina o episódio passado terminou com a Kate falando que ela era a pessoa que estava escondendo ali as coisas deles. E esse episódio já começa logo depois com a Kate, sabe, tipo, devolvendo as memórias para todos e acontece tudo. Então, assim, um meio tempo muito curtinho, o Dr. Cardoso já conseguiu resolver toda a questão do vírus, que ele precisava da Marie, mas ele não teve a Marie, então com qualquer outra super ele já conseguiu, assim, ficou muito confuso tudo isso. Foi um episódio que se arrastou muito nesse negócio da Kate, ficou ali o episódio inteiro nisso, não evoluiu a trama. E quando era pra evoluir a trama, eles evoluíram de uma forma super rápida e super, sabe, sem sentido. Como é que o cara conseguiu em algumas horas terminar o experimento dele, que ele precisava de uma super poderosa porque ainda não tinha terminado, faltava um pouco. Então assim, ficou meio confuso. Eu não gostei do episódio, de verdade não gostei mesmo. Achei o episódio muito arrastado, muito ruim. Não adiantou de nada, não acrescentou na trama. Então assim, no final de tudo, foi um episódio meio que sem sentido. Eu espero que isso melhore pro próximo episódio. A gente tá chegando no final, então eu acho que eles vacilaram bastante nesse episódio, já que eles estão chegando no final. Era pra ser um episódio melhor, que acrescentasse mais a trama. Enfim, bota aí nos comentários se vocês concordam comigo, se vocês gostaram ou não desse episódio. Se vocês estão curtindo aí a trama, bota aí nos comentários, vamos conversar um pouquinho sobre isso, beleza? E é isso, fica ligado aqui no canal de Marte PG, porque tem vídeo diariamente, tem vídeo sempre. Mesmo eu tava sumido essa semana, mas próxima semana eu vou voltar com tudo, fazendo todas as programações aí que a gente tem no canal, beleza? Se você tá chegando aqui de paraquedas, assistiu esse vídeo até o final, não deixe de se inscrever aqui pra ajudar a gente, beleza? E acompanhe o canal porque tem muito conteúdo bacana pra vocês. Tamo junto, valeu, até a próxima.